Nós somos velhos, mas não somos tão antigos. Quando a gente chegou no sindicato, nós já vivíamos uma era da comunicação, uma sociedade de comunicação. De maneira que sempre foi muito claro para mim, e sempre procurei mostrar muito isso para a nossa diretoria, e acho que foram muito parceiros nisso, que a base do desenvolvimento do sindicato estava na comunicação. A comunicação é o resto do chão, tudo começa por aí. Se nós não conseguirmos falar bem com o médico, transmitir bem para o médico o que nós estamos pretendendo, o que nós estamos fazendo, e essa é uma via de mão dupla, ouvir do médico o que ele pretende. Se nós não conseguirmos mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, e conseguir que a sociedade se aperceba disto, o nosso trabalho vai ser inútil. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós vivemos uma época em que a comunicação está na base de tudo. De maneiras que isto, desde o início, nós tivemos muito claro. Se há algum recurso que tem que ser aplicado e que é indispensável no sindicato, é aquele que se destina à comunicação. Nós sempre tivemos na comunicação uma prioridade dentro do sindicato. Isso já se discutiu muito. Hoje não é um motivo de debate ou de, não vou dizer fraturas, mas de conflitos de opinião dentro da diretoria do sindicato. Mas foi muito no passado. Muitas vezes no passado, muitos diretores do próprio sindicato questionaram, olha a quantidade de dinheiro que está pondo na mídia, que põe matéria paga no jornal, e, enfim, em correspondência para os médicos, e todo tipo de veículo, de forma de comunicação, a quantidade de dinheiro que o sindicato põe nisso. Quando poderia estar fazendo reuniões com os médicos não sei da onde, poderia estar oferecendo tal ou qual serviço, etc. E eu entendo que o sindicato, não só o sindicato, mas no nosso caso, especificamente o sindicato, não vive sem a mídia, e a mídia é talvez o eixo mais importante dentre tudo que o sindicato faz. Nós construímos um sindicato em torno de um projeto de mostrar para os médicos e para a sociedade o que nós queremos, o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo isso. Então, eu te diria assim, desde lá do nascedouro, a questão da comunicação foi uma questão de base. Quando assumi pela primeira vez um cargo eletivo entre os médicos, que foi a Associação dos Médicos do Hospital Conceição, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi criar um jornal. E olha, não me custou pouco esforço convencer os colegas de diretoria que não devia ser um jornal mural, porque o que se pretendia era isso, era uma folha colada na parede em que a associação dissesse para os médicos o que estava acontecendo e deixando de acontecer. Convencer os colegas que nós íamos botar, sei lá, quase 50% do orçamento da associação em fazer um jornal impresso para distribuir para todos os médicos e depois para médicos de todo o grupo hospitalar e depois para deputados e vereadores e jornalistas e formadores de opinião, não foi pouco esforço. Mas eu continuo achando que era absolutamente indispensável. Se não tivéssemos feito isso, não teríamos crescido. Me lembro de que escrevi um artigo de opinião que até foi publicado na imprensa, em que eu dizia os grandes problemas ou o que mais faz sofrer a população do nosso estado não são micro-organismos, não são bactérias, são decisões macroeconômicas. Então, num determinado momento, tu está atendendo teus pacientes dentro das quatro paredes do consultório e vê que entra um, sai, entra outro, sai, entra um, entra e sai, entra e sai. E cada um deles, no fundo, tem um problema social por trás. No fundo, tem por trás, inclusive dentro da área restrita da medicina, a demora em chegar no atendimento médico, a dificuldade de conseguir exames, tudo isso adoece a população. Então chega um momento em que eu me dou conta, e acho que os médicos se dão conta, de que é impossível resolver os problemas da saúde dentro das quatro paredes do consultório.
que a gente é formado e tem toda a sua postura profissional construída para trabalhar no sigilo com o seu paciente, em segredo, respeitando as coisas da intimidade do seu paciente. Enfim, nós somos todos formados com uma visão intimista, uma visão de falar baixo, de olhar nos olhos, de ter uma relação muito pessoal, né, muito afetiva. Em algum momento a gente tem que se dar conta, e eu me dei conta muito claramente disso, que era um saco sem fundo, aquilo não tem fim, enquanto não se conseguir atacar lá na sua origem, as mazelas sociais que estão dando origem a esse tipo de situação que a gente está enfrentando no consultório. Acho que talvez isso, e talvez toda aquela minha formação lá da biblioteca pública, etc., né? Todas as insônias tenham ajudado a perceber que era necessário movimentar a opinião pública. Seja a opinião pública como um todo, seja a opinião dos médicos daquele hospital, enfim, né? Movimentar as pessoas. Com relação à transparência, eu, inclusive, uma época cheguei a propor que tivéssemos como slogan Simers, a entidade da transparência. Acho que foi bom não termos adotado isto, porque pareceria uma comparação com outras entidades, né? Que nós queremos ser mais transparentes do que outros, que não é a ideia. Mas a ideia, e se a gente observar até hoje, né, nós fazemos, estatutariamente somos obrigados a isso, fazemos uma grande prestação de contas anual. E para esta prestação de contas nós colocamos anúncio no jornal, colocamos anúncio no rádio, ocupamos o Minuto Simers, nosso espaço de comunicação, para convidar o conjunto da comunidade para vir analisar as nossas contas. Mantemos nossos balanços na internet, etc., porque achamos que a transparência é indispensável. Quando a gente fala em transparência, começa a pensar logo em dinheiro, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso, é transparência nas ações, nas intenções, no que a gente pretende fazer, onde é que pretende chegar. E isto se faz comunicando, não tem outro caminho. Nós discutimos inúmeras possibilidades. Eu defendia muito um slogan que fosse forte, duro, agressivo, que mostrasse uma face de um sindicato que ruge, né? De um sindicato que é combativo. Mas evoluímos nesta discussão e estávamos muito preocupados nesta ocasião, e eu disse que houve uma mudança na percepção que a sociedade tinha dos médicos, de que, inicialmente, achando que a culpa de todas as mazelas da saúde pública era do médico, e que nós, com o tempo, conseguimos ir mexendo nisso e ir mostrando que não, que o médico era vítima desse sistema, era para-choque, ele estava ensanduichado entre as necessidades do paciente e a inércia ou a conduta adversa, inclusive, do gestor. Então, nós precisávamos mostrar, e isto eu me lembro de ter discutido muito com a agência, assim, nós precisamos nos apropriar deste conceito, nós precisamos dizer para a sociedade, olha, a verdade está aqui com os médicos, nós estamos falando a verdade, não é o gestor tem um poder, ele tem, enfim, inúmeras possibilidades de se comunicar que nós não temos, mas nós temos a verdade. Então, essa ideia muito trabalhada e discutida de que nós precisávamos mostrar para a população de que a verdade estava com os médicos e não principalmente com os gestores, porque esse era o grande conflito da época, acabou gerando esse slogan, que a verdade faz bem à saúde, e que eu acho que foi uma boa sacada, eu acho que até hoje responde bem, né, pelo que a gente precisa mostrar do sindicato.